Bom dia, graça e paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo a vocês. Você que não está aqui, onde você estiver e quando estiver, Deus te alcance também. Hoje vamos ler a palavra de Deus no livro do Gênesis, o capítulo 12. Estamos lendo as histórias que contam a nossa história e as histórias que tocam a nossa história. Estamos lendo já o livro do Gênesis já há alguns domingos, e chegamos ao capítulo 12. Eu convido você a olharmos nessa manhã a vida de Abrão, que veio a chamar-se Abraão. E você sabe que os primeiros 11 capítulos da Bíblia são chamados os textos fundantes da nossa fé. O capítulo 1 e também o capítulo 2 trazem a narrativa da criação, de como Deus criou todas as coisas, Deus como fonte, origem de toda a realidade existente, Deus que traz à existência o nosso mundo e a vida, e especialmente a vida humana, nós seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. O capítulo 3 conta aquilo que na tradição da teologia, especialmente cristã, não no judaísmo, mas na teologia cristã, é compreendido como a queda, quando o ser humano rompe com o Criador e reivindica para si a autoridade de dizer o que é bom, o que é mal, o que é bem e o que é mal. É expulso do paraíso. O capítulo 3 conta da serpente, para evidenciar que a maldade humana e a maldade presente no universo não tem origem em Deus. E por que uma serpente? Porque o mal está do lado de fora do ser humano, não está nele. Por que a necessidade de narrar que existiu um momento quando o ser humano, nossos pais ancestrais, Adão e Eva, ouviram a voz da serpente? Porque senão deduziríamos, como os povos antigos, que o universo foi criado ao mesmo tempo bom e mal, ou foi criado em parte por um Deus bom, em parte por um Deus mau, dois deuses, um bom e um mau. A Bíblia Sagrada vai dizer, não, o universo foi criado por um Deus bom e não criou um ser que é ao mesmo tempo bom e mau. O mal está do lado de fora do ser humano e ele, ouvindo a voz da serpente, não a voz de Deus, ele opta por fazer um caminho de autonomia em relação a Deus. Agora, eu, ser humano, vou dizer o que é bom e o que é mal. A primeira consequência disso, expulso do paraíso, é que o ser humano começa a buscar a Deus. Isso está evidenciado no capítulo 4, quando Caim e Abel buscam a Deus. Abel é acolhido com a sua oferta, Caim é rejeitado com a sua oferta. Caim comete o primeiro fratricídio, por motivação, inclusive, que aos nossos olhos hoje pode ser chamada de religiosa. Foi porque, rejeitado no seu culto, que Caim matou seu irmão Abel. Em seguida, se mostra como a maldade que estava visibilizada, explicitada em Caim, se alastra e ganha proporções sociais ao mundo de então, e encontramos a narrativa do dilúvio. Deus diz, vou começar de novo, porque essa maldade chegou no limite. Então tem o dilúvio, as águas do dilúvio cobrem toda a terra, Deus preserva Noé e sua família, começa de novo um caminho com a humanidade, e a humanidade tem uma grande ideia. Vamos fazer uma torre. Claro, o pessoal que passou por uma enchente quer construir um prédio alto. Se começar a chover, a gente vai para o primeiro andar. Se continuar chovendo, a gente vai para o terceiro, vai para o quinto, vai para o oitavo, e assim a gente vai. Vamos construir uma torre. E a Bíblia Sagrada
registra para nós que a motivação daqueles que começaram a construir a torre era dupla. Eles disseram: vamos fazer uma torre para fazer grande o nosso nome. E vamos fazer uma torre que alcance o céu. E Deus diz: não, nada disso. O nome de vocês não é o nome grande, o meu nome é o nome grande. E vocês não alcançam o céu, porque o céu não é conquista humana, é dádiva divina. E então chegamos ao capítulo 12, quando Deus vem ao encontro dessa humanidade tocada pelo mal, permeada pelo mal e distante dele. Tanto distante que quer chegar no céu. Capítulo 12, versículo 1 diz que então o Senhor Deus disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso, tornarei grande o seu nome, e você ser uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o chamado de Abraão, a vocação de Abraão. Hoje nós dizemos que Abraão é o pai das 3 grandes tradições religiosas monoteístas, as chamadas religiões abraâmicas: o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Na Bíblia Sagrada, Abraão é chamado de amigo de Deus, Tiago 2:23, e Abraão é chamado também de o pai da fé. Tiago 2:21. Abraão é o pai da fé. A Bíblia Sagrada coloca Abraão na genealogia de Jesus. Se você ler o Evangelho de Mateus, a genealogia de Jesus começa com Abraão. E no Evangelho de Lucas, a genealogia de Jesus se estende desde José até Adão, e Adão de Deus. Mas nesse percurso de José a Adão, passa por Abraão. E Abraão é identificado como esse, o pai da fé. Paulo, o apóstolo, diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi tributado como justiça, como cumprimento da profecia de Abacuque: o justo viverá pela fé. Daí construímos toda a nossa compreensão de que o nosso acesso, a nossa experiência, o nosso encontro com Deus é pela fé. O justo pela sua fé viverá. Abraão, como esse primeiro que creu em Deus, esse primeiro a ter a experiência da fé, esse primeiro a dar origem a uma linhagem da fé. E quero ler este capítulo 12, os versículos de 1 a 3 que acabamos de ler, encontrando aqui 2 grandes revelações. A primeira, a revelação de quem é o Deus objeto dessa fé. Creu em Deus e isso lhe foi tributado como justiça. Isso se diz a respeito de Abraão. Creu em Deus. Que Deus? Que Deus é esse? Quem é o Deus de Abraão? Quem é o Deus de Abraão? Eu deduzo dessa leitura da Escritura algumas coisas a respeito dele. Primeiro, o Deus de Abraão é último, que faz de tudo mais penúltimo. O que quero dizer com isso?
Há um ser no universo, esse que nós chamamos Deus, que é digno de ser singularizado como a realidade última, em nome de quem sacrificamos todo o mais. Tudo que não é esse Deus é penúltimo, é secundário, é não imprescindível para dar sustentação à nossa existência. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Quem é você? Eu sou brasileiro, eu sou filho do Renato e da Astir, sou casado com a Sílvia, sou pai do Vitor e da Fernanda, sou irmão da Evelyn e do Evandro. E Deus diz, até agora não disse. O que você acabou de dizer é secundário, é penúltimo. Eu sou evangélico, penúltimo. Quem é você? Ah, mas se eu não sou da minha parentela, se eu não sou da casa do meu pai, se eu não sou dessa terra, se eu não sou dessa cultura, se eu não sou dessa identidade religiosa, se eu não sou do meu gênero, quem eu sou? Deus diz, tudo isso aí é penúltimo. Deixa tudo isso, porque não é isso que dá a você um nome. Eu dou a você um nome. O nome que eu te dou, e o nome que eu, em dando a você, exalto como o seu nome, esse é o seu nome. O mais é circunstancial, é contingente. O mais, inclusive, é sacrificável. É abandonável. É passível de ser deixado para trás. Abandone-se. Deixe tudo. E venha comigo. Para onde? Eu te mostro. Abraão sai e não sabe para onde vai. É isso que em Hebreus se diz no capítulo 11, que Abraão saiu sem saber para onde ia. E foi. Quando sai e não sabe para onde vai, o que ele tem? Deus e somente Deus. Então o Deus de Abraão é esse, é em nome de quem abrimos mão de tudo o mais, porque ele é último, todo o restante é penúltimo. 2, o Deus de Abraão é ético. Ele abençoa e amaldiçoa. O Deus de Abraão, ele tem critério de coisa que ele gosta e coisa que ele não gosta. Coisa que ele tolera e coisa que ele não tolera. Coisa que ele aprova e coisa que ele rejeita e não aprova. Ele abençoa e amaldiçoa. E essa promessa de Deus a Abraão é promessa de proteção. Vem comigo. Vem comigo. E o que eu encontro pelo caminho? Vou encontrar a maldade? Deus diz, vai, mas eu serei contigo. Eu te protejo. Eu te guardo. Eu separo no teu caminho luz e trevas. Eu separo no teu caminho bons e maus. O Deus de Abraão é um Deus que tem ira, é um Deus que exerce juízo, é um Deus que não é conivente com o mal e com a maldade, é um Deus que estanca o mal. É muito interessante que ele diz, sai, vem comigo para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não sabe qual é a terra.
ele só vai saber qual é a terra quando chega aí no versículo 6. Então diz o versículo 4, partiu Abrão como Deus ordenara, e levou consigo Ló, sua esposa Sarai, e eles partiram da terra de Canaã, para a terra de Canaã, e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse, à sua descendência darei essa terra. Agora que ele sabe qual é a terra. E quando ele vai receber essa terra? O capítulo 15, aqui do Gênesis, diz o seguinte. Olha, Abrão, Deus falando com ele. A sua descendência estará nessa terra, mas ela será escravizada. Por quê? Porque o pecado do povo dessa terra não atingiu um limite. Mas quando atingir o limite, aí eu dou essa terra para a sua descendência. Por quê? Porque o Deus de Abraão é ético. Um Deus que não fica Velho Testamento com ninguém e com nada, não é o Deus da Bíblia, não. O Deus bonzinho, o Deus fofinho, o Deus que passa pano, não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é ético. Terceiro, o Deus de Abraão é por nós, não é contra nós. Deus nunca é contra nós. Nós é que podemos nos tornar contra Ele. E quando nos tornamos contra Ele, Ele exerce juízo contra nós. Mas Deus é sempre abençoador. Deus diz pelo profeta ao povo de Israel, eu sei os planos que eu tenho para vocês, planos de dar a vocês um futuro e uma esperança. Eu quero abençoar vocês. O que Deus diz a Abraão é, sai da tua terra, sai da tua parentela, e eu te abençoarei. Farei de você um grande povo e eu te abençoarei. Paulo apóstolo vai usar essa mesma expressão lá na frente, dizendo que se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. O Deus de Abraão é o Deus que faz parte da solução, não do problema. O Deus de Abraão não é o Deus que distribui o câncer. É o que acompanha você enquanto você atravessa o seu tratamento do câncer. É o que te abençoa. Não é o que te demite. É o que te abençoa enquanto você está em transição profissional. Não é o que olha para você para te castigar, é o que te estende a mão para te fazer levantar. É o Deus dos fracos. Mas o Deus de Abraão não é o Deus dos cínicos. Porque ele é ético. Ele não é conivente com o mal, com a maldade, com o malvado. Mas ele é abençoador. O Deus de Abraão, em quarto lugar, é um Deus em cujo critério ético estabelece a vida como valor a ser preservado. É o Deus da vida. É o Deus da vida de todas as vidas. Não só da vida humana, né? Deus é o Deus de todas as vidas. Lembra que no dilúvio ele não salvou apenas Noé e sua família, ele salvou todos os animais em pares. Deus é o Deus da criação e da vida da criação, não é só da vida humana. Deus é a favor da vida. Onde Deus aparece como favor da vida? No imaginário de Abraão, quando Deus solicita que ele ofereça seu próprio filho Isaque em holocausto, lembra disso? Pastor Kenner nos explicou agora às 9h esta maravilhosa experiência relatada na Bíblia Sagrada, no Gênesis 22, quando Deus
solicita que Abraão leve seu filho para oferecê-lo em holocausto. Diz a Bíblia Sagrada que quando Deus prometeu fazer de Abraão uma grande nação, Abraão já tinha a idade avançada, 75 anos, e Sara também tinha a idade avançada. E diz a Bíblia Sagrada que Sara era estéril e não tinham filhos. Então, como costume da época, Sara recomenda que Abraão tenha um filho com uma das escravizadas da casa, chamada Agar. E Abraão tem um filho com Agar chamado Ismael. Mas Deus diz a Abraão: não é Ismael, o teu filho, de quem suscitarei a tua descendência. Eu vou te dar um filho, eu disse isso. É um filho que você vai gerar com Sara. E nasce então Isaque. E depois que nasce Isaque, Abraão já estava com 100 anos e Sara com 90 anos. Depois que nasce Isaque, Deus pede que Isaque seja oferecido em holocausto. E Abraão vai. E Abraão vai. E por que vai? Porque Deus é último, todo o mais é penúltimo. Se existe alguma coisa, meu querido, que você não sacrifica para Deus, essa coisa é o seu Deus. Vou repetir. Se existe algo que Deus pede a você e você diz, isso não, isso que você acabou de preservar é o seu Deus. Então Abraão vai. Mas não faz sentido. Não faz sentido Abraão sacrificar Isaque. E agora imagino eu que enquanto Abraão caminha até o Moriá com Isaque, Abraão vai pensando, bom, eu estou indo. Ele mandou levar o Isaque, eu vou levar, porque ele é o último e eu sou penúltimo, inclusive Isaque é penúltimo. Eu estou indo. Mas ele é ético. E ele disse que ia me abençoar. Deus tem um jeito muito estranho de abençoar as pessoas. Se ele está pedindo meu filho. Deus falou que me faria o bem e que seria por mim, não contra mim. Deus não me amaldiçoaria. Então por que você vai? Porque ele é o último, eu sou o penúltimo. E Isaque também é penúltimo. E eu vou fazer, por quê? Porque ele mandou. Aí Abraão para. E aí vem um anjo e diz assim, Abraão, tem certeza disso? Ele falou, tenho. Mas então como é que fica o resto? Fica o resto que Deus vai resolver na hora. No monte do Senhor, Jeová, Jiré. O Senhor proverá. Mas em Hebreus se diz que Abraão acreditava que Deus seria poderoso para devolver-lhe Isaque. E eu acho pessoalmente, e aqui as páginas a respeito do sacrifício de Isaque, ou do quase sacrifício de Isaque, aliás, teve uma vez que eu estava pregando, Kené, e falei sobre isso e tal, e terminei, e disse, vamos orar? E uma senhora levantou a mão e falou assim, pastor, afinal, o pai matou o filho ou não matou? Não matou. Não matou. Você sabe que não matou, porque no momento em que Abraão estava para oferecer o seu filho, Deus disse, para, não faça isso. De onde tiramos a afirmação categórica de que Deus não aceita sacrifícios de vidas humanas em seu nome. Nem para si e nem em seu nome. Deuteronômio capítulo 18, versículo 10, está na lei de Moisés. Não haverá entre vocês quem sacrifique seus filhos no fogo. Não haverá entre vocês quem sacrifique seus filhos em holocausto.
O Deus de Abraão é o Deus que não aceita sacrifício de vidas humanas. Jamais. Ed, se Deus pedir para você matar seu filho, você mata? Eu falo, não, porque Deus nunca me pediria isso. Já está na Bíblia que Ele não pediria isso. O Deus de Abraão não mata, morre. O Deus de Abraão não mata, morre. Esse é o Deus que se revela a Abraão. E quando a Bíblia diz que Abraão creu em Deus, em que Deus ele creu? No Deus que é último e tudo mais é penúltimo. No Deus que é ético. No Deus que é a favor de nós. E no Deus que está em defesa da vida. E sabe o que eu acredito, que eu estava dizendo e eu vou dizer agora? Eu acredito o seguinte, que Deus nos pede tudo. E quando nós o damos, Ele nos devolve. Essa é a lógica de Abraão. Eu vou dar Isaac, e Deus vai me dar Isaac de volta. Sabe que alguma coisa que nós precisamos aprender nessa relação com o Deus que é último e nós somos e todo o resto é penúltimo? É que tudo é dele e ele devolve para nós aos nossos cuidados. Mas tudo é dele, porque ele é último, tudo mais é penúltimo. Agora tem uma outra coisa que eu enxergo aqui nesse texto. Que Abraão, ou na experiência de Abraão, não apenas nós deduzimos o Deus que a ele se revela, mas nós também encontramos um caminho de universalização desse Deus. Ora, como era a antiguidade? Os deuses, eles eram, em primeiro lugar, regionais e identificados com as forças da natureza, o Deus do trovão, o Deus do raio, o Deus da fertilidade, o Deus da terra, o Deus do mar, o Deus da montanha, o Deus da árvore, o Deus da tempestade. Deus era identificado, ou os deuses eram identificados com as forças da natureza. Então, quando você vai para a floresta, tem um Deus lá. Quando você vai para o mar, tem outro Deus lá, e assim por diante. Depois, os deuses, eles se tornaram tribais. O Deus dos amorreus, o Deus dos cananeus, o Deus dos jebuseus, o Deus dos judeus. Deuses tribais. O Deus dos persas, os deuses dos babilônicos, os deuses dos caldeus. Os deuses eram tribais, eram identificados com etnias e com povos, com tribos. Até que aparece um Deus, que não é aqui no capítulo 12, porque a história da gente entender que tem um Deus só demora bastante, mas aqui aparece um Deus que é universalizado. Um Deus que diz, olha, eu não quero abençoar só você e a sua descendência, Abraão. O que Deus quer abençoar? Ou quem Deus quer abençoar? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. O propósito de Deus sempre foi um propósito universal. Sempre foi um propósito de universalizar-se e abençoar todas as etnias da terra. Mas também nós precisamos ler o Novo Testamento, pegar o Novo Testamento, colocar como uma lente através da qual a gente lê Abraão. E o apóstolo Paulo faz isso por nós. Olha o que ele diz em Romanos capítulo 4. Abraão recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não era circuncidado. Portanto, Abraão é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também aos que não foram circuncidados.
e é igualmente pai dos que foram circuncidados. Mas não somente dos que foram circuncidados, mas também de todos os que não foram circuncidados, e que andam nos passos da fé que teve o seu pai Abraão. Ora, o que é a circuncisão? A circuncisão é um símbolo de uma aliança entre Deus e Israel. E o Paulo vai dizer, olha, Deus é o pai dos que estão dentro da aliança e que foram circuncidados. Eu li Romanos 4, os versículos de 6 em diante, tá bom? Para você checar na sua Bíblia. Deus é supra-religioso, pessoal, é isso que eu quero dizer. A experiência da fé prescinde, transcende o rito religioso, o rito de pacto com Deus, com um povo. Por isso é que o Deus de Abraão é um Deus que pretende ser universal, abençoar todas as famílias da terra, inclusive aquelas que não conhecem o pacto de Moisés, de Abraão, que não foram circuncidados. Deus não é Deus dos evangélicos, não é Deus dos católicos, não é Deus dos cristãos, Deus é Deus. Eu tenho a alegria de ter prefaciado o livro do arcebispo da cidade do Cabo, Desmond Tutu. É um dos livros que eu guardo lá, qualquer dia eu vou leiloar para dar de oferta para a IBAB. Mas o Desmond Tutu assinou, mandou um abraço para mim, assinou meu livro. E eu fiquei muito feliz, porque o livro que eu tive o privilégio de prefaciar não poderia ter sido melhor escolhido para que eu tivesse essa honra. O título do livro é Deus não é cristão. Deus não é cristão. Deus não é judeu. Deus não é muçulmano, Deus não é hindu, Deus não é nada. Deus é Deus. Deus é o Deus de todas as famílias da terra que têm a experiência da fé e que o discernem assim. Quando um sujeito lá no fim do mundo ajoelha e diz, eu não sei o teu nome, eu não sei o teu rito, eu não sei nada, eu só sei que deve ter alguma coisa aí que é maior do que eu, que me deu vida, e eu vou dar essa fruta aqui para você. Esse é o Deus de Abraão. Quando alguém intui um ser no universo que é último, que é ético, que é a nosso favor e que é a favor da vida, esse é o Deus revelado em Abraão. Pode não saber o nome, pode não ter o rito e pode não estar no templo onde esse Deus é proclamado e adorado, mas ele é um filho, uma filha de Deus. É isso que está dizendo aqui. Os que têm fé. É supra-religioso. É supra-étnico. Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 3. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Ó, presta atenção, não é os que são evangélicos, não é os que são cristãos. Não, é os que são da fé no Deus que se revelou a Abraão, estes é que são filhos de Abraão, prevendo a Escritura que Deus justificaria os não-judeus pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Antes de Moisés, antes da lei, antes do templo, antes do sacrifício, a Abraão, antes, a Abraão, por meio de você, Abraão, todas as nações, todas as etnias, todos os povos, todas as famílias da terra serão abençoadas. Assim os que são da fé são abençoados junto com Abraão. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo, e vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e são herdeiros segundo a promessa. É supraétnico. Deus não é o Deus dos judeus. Deus não é o Deus de Israel. Isso que está acontecendo no mundo é uma ofensa ao Deus de Abraão.
ao nosso Deus. Achar que existe um povo no mundo que tem o direito de fazer o que quer em nome dele, inclusive promover a morte, o morticínio, do jeito que o Estado de Israel está fazendo, isso é uma ofensa ao Deus de Abraão. Porque Deus, o Deus de Abraão é supraétnico, é supra-religioso, e é o Deus que quer abençoar todas as famílias da terra. Em Abraão, nós encontramos uma revelação de Deus, e na revelação de Deus, e que Deus faz de si mesmo, em Abraão, Deus se universaliza. O texto de Gênesis 12 jamais pode ser usado para confinar Deus a um povo, a uma etnia e a uma tradição religiosa, porque não foi isso que Deus pretendeu. E agora eu termino com Gálatas, capítulo 3. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que, em Cristo Jesus, a bênção de Abraão chegasse também aos não-judeus, para que recebêssemos a promessa do Espírito Santo mediante a fé. Ora, se eu estou correto na minha hermenêutica, e eu espero estar, porque é isso que eu creio, e eu empenho a minha vida nisso, a descendência de Abraão, na qual todas as famílias da terra são abençoadas, tem um nome: Jesus, o Cristo de Deus. E a bênção prometida a Abraão tem um nome: o Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre os evangélicos, sobre a Assembleia de Deus, os pentecostais, sobre os cristãos. Não, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne. Não sei como nós conseguimos, e somente Jesus, o Cristo, nos guiando, sendo Ele a verdade que nos guia a toda a verdade, o Espírito Santo nos guiando a toda a verdade. Como é que nós podemos traduzir isso de maneira não religiosa e não étnica? De que Deus, o Deus que se revelou em Abraão, é o Deus de Jesus Cristo, que derrama o seu Espírito sobre toda a carne. Não importa qual seja a sua etnia, a sua origem étnica. Não importa qual seja o seu credo, a sua tradição religiosa. A invocação desse Deus e a experiência com o Espírito desse Deus é possível, porque Jesus Cristo, nosso Senhor, rasgou o véu do templo e a glória de Deus vazou. E a terra está se enchendo do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Meu querido, minha querida, Abraão, o pai da fé, é chamado também de amigo de Deus. Amigo de Deus. A minha oração é que ao contemplar Abraão e sua história, você também seja identificado por Deus como um amigo, uma amiga dele. Saiba, existe um ser no universo, o Deus Criador dos céus e da terra, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, porque Ele, somente Ele é o último. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é excelso, e os anjos cantam: santo, santo, santo. Esse Deus, meu querido, Ele tem caráter. Ele não é energia, força, não é luz. Deus tem caráter. Ele distingue luz e trevas. Ele separa o poder maligno do poder do bem, o poder divino. Esse Deus é a seu favor.
Se você está sofrendo, passando por umas, Deus está aí com você. Se você está passando pelo vale da sombra da morte, Deus não é a sombra da morte. Ele é o bom pastor que está com você ao seu lado. O que Deus quer é preservar a vida e fazer com que a vida seja viva, vida em abundância. Foi isso que Jesus veio nos trazer. E esse Deus, meu irmão, minha irmã, esse Deus é um Deus que abençoa todas as famílias da terra. Não está confinado a uma descendência sanguínea, não está confinado a uma confissão religiosa pactual. É o Deus que responde sempre sim para aqueles que o invocam. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, mas Deus não é propriedade exclusiva nossa, não. Mas você é propriedade de Deus. Descanse nisso, glorifique a Deus por isso. Descanse nisso e assuma a sua relação de filho amado de Deus, filha amada de Deus, mas também de amigo e amiga de Deus. Eu tenho um amigo muito querido que diz assim: Deus tem cada filho que eu não sei onde ele arruma. Conheço vários, filho e filha, mas Deus tem alguns poucos amigos e amigas. E eu oro a Deus que você seja uma dessas pessoas. Um amigo de Deus, uma amiga de Deus, seguindo a fé do Deus que se revela em Abraão, para abençoar todas as famílias da terra, inclusive você e a sua casa. Amém. Se é membro da IBAB, vai ficar para a Assembleia. Bem-vindo, bem-vinda. E se você precisa sair, que Deus te leve em paz, te abençoe. Abençoe você e sua casa. E até domingo que vem, se Deus quiser. Bom domingo, uma boa semana abençoada por Deus.